Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor, criador do canal Special Cars aqui no YouTube, e eu vim dar um recadinho rápido para vocês. Vocês viram que a gente soltou o primeiro vídeo, né? A narração foi feita por IA, mas eu vou estar narrando os vídeos a partir de agora, por dois motivos. Primeiro, eu acho muito importante que quem vai estar acompanhando o canal, quem já gosta de carro, quem vai aprender a gostar de carro, quem vai começar a gostar de carro por meio do nosso canal aí, eu acho importante vocês me conhecerem, né? Eu sou Gearhead também, eu sou louco em Porsche. Uma outra hora eu mostro pra vocês aqui a prateleira que tá cheia de Porsche, tem McLaren F1, tem Kombi que vocês estão vendo aí, tem Fusca também, mas uma hora dessa eu mostro pra vocês. Então assim, a gente vai parar de usar a inteligência artificial para narrar, porque eu acho muito importante nós nos conhecermos, né? Já que é um canal feito de Gearhead para Gearhead, eu acho importante a gente ter esse contato aí, beleza? Sem mais enrolações, vamos para o segundo vídeo do canal. A gente vai falar hoje de Lamborghini Miura. Antes do Miura, os carros velozes eram apenas máquinas potentes. Já depois do Miura, eles passaram a ser ícones de desejo. Motor central, linhas de tirar o fôlego e velocidade absurda. Tudo isso reunido em um carro que foi contra a vontade do próprio Ferruccio Lamborghini. Hoje você vai conhecer a história do Lamborghini Miura, o carro que desafiou regras, chocou o mundo e colocou a Lamborghini no seu devido lugar junto dos supercarros. Pontapé inicial: a revolta dos jovens engenheiros. No início dos anos 60, a Lamborghini ainda engatinhava no universo automotivo. O 350 GT e o 350 GTS, que era a versão Roadster com capota de lona do 350 GT, e também o 400 GT, que era outra variante dele, com motor 4.0 V12 de 320 cavalos, junto do 400 GT 2+2, que, como o próprio nome já diz, era um carro de 4 lugares, consolidavam a marca. Ferruccio Lamborghini ainda era visto como outsider, empresário, fabricante de tratores que ousava brincar lá no quintal da Ferrari. Enquanto o Ferruccio queria que sua marca fosse vista como sinônimo de luxo, conforto e sofisticação, existia um grupo de jovens engenheiros dentro da Lamborghini que tinham ambições maiores. 3 nomes que de fato mudariam por completa a história da Lamborghini: Gianpaolo Dallara, mestre do chassi; Paolo Stanzani, engenheiro pragmático e muito eficiente; e um tal de Bob Wallace, piloto de testes e visionário. Esses 3 caras enxergavam algo que o mundo inteiro ainda não conseguia ver. Para eles, o próximo passo não era apenas fazer carros melhores, e sim criar algo que ninguém nunca havia feito antes. Eles queriam construir um carro com arquitetura de competição, mas que não fosse destinado às pistas, mas sim fosse percorrer as ruas do mundo. Um carro de motor central traseiro, uma ideia que era impensável para carros de passeio na época, pois até então essa configuração ela era usada exclusivamente em carros de corrida, como os da Fórmula 1 e os de corrida de Le Mans. A ideia dos 3 caras era bem ousada e muito arriscada, ainda mais que ia contra o que o Ferruccio Lamborghini acreditava. Mas, mesmo assim, o trio começou a trabalhar em segredo durante o tempo livre, usando os recursos disponíveis nas fábricas da Lamborghini para criar o que eles chamaram de Projeto P400. Mas, Victor, qual que era o objetivo deles com esse tal de Projeto P400? Bom, o objetivo desse projeto era criar um carro de motor V12 transversal central e tração traseira. Um conceito que era completamente inédito para as ruas naquela época.
No ano de 1965, depois de meses de trabalho escondido, eles decidiram apresentar o projeto P400 para o Ferruccio. E essa ocasião poderia ter marcado o fim desse projeto, mas na verdade ela virou o nascimento de um carro magnífico. O Ferruccio, mesmo descrente desse projeto, ele ficou impressionado com a ousadia e permitiu que o projeto seguisse, porém ele impôs uma única condição: o projeto poderia ser feito desde que não impactasse na produção dos modelos principais. Sinal verde: o nascimento do Lamborghini Miura. O Miura começou a tomar forma com uma estrutura completamente nova. Um monobloco com subchassi integrado, motor V12 transversal montado diretamente atrás dos bancos, câmbio e diferencial em uma única carcaça compacta. Essa integração entre motor, câmbio e diferencial era inédita, e junto dela vieram grandes desafios: altas temperaturas, vibração e lubrificação eram problemas constantes durante os testes. Porém, era exatamente isso que permitia um design compacto, baixo e perfeitamente equilibrado. O motor era uma versão modificada daquele V12 que foi desenvolvido pelo Bizzarrini, com 4 litros, que no caso é arredondado para se referir às 3.929 cilindradas cúbicas, e duplo comando nos 2 cabeçotes. Ele foi retrabalhado para ser mais confiável, menos agressivo, mas ainda assim sendo um potente V12. Enquanto a engenharia progredia, Ferruccio contratou o Estúdio Bertone, na época conhecido pelo design do Maserati 3500 GT, lá de 1957. Eles iam cuidar da parte do design do Lamborghini Miura. E nessa história aí entrou em cena um tal de Marcello Gandini, que era obviamente o fundador do Rio Ganges, né? Brincadeiras à parte, o cara era muito top. Bom, com apenas 27 anos, o Gandini criou o que seria uma das carrocerias mais bonitas e radicais já vistas no mundo naquela época. O carro era absurdamente baixo e tinha pouco mais de 1 metro de altura. Tinha faróis escamoteáveis que davam personalidade única à sua dianteira. E a traseira fluida do Miura era como se o carro tivesse sido moldado pelo próprio vento. O nome, Miura, foi escolhido em homenagem aos lendários touros espanhóis, cuja a raça tinha o mesmo nome, obviamente. Eles eram famosos por sua força e imprevisibilidade. O protótipo do carro foi apresentado lá no Salão de Genebra de 1966. Porém, o protótipo que foi apresentado naquele salão repetia a mesma história do 350 GTV. Ele foi apresentado sem o seu motor. Então, o carro exibido era praticamente uma carroceria com rodas. Mas esse detalhe não impediu que ele roubasse a atenção de todos que estavam presentes. Ele foi o primeiro carro a receber verdadeiramente o título de super esportivo no sentido moderno da palavra. O desempenho e o impacto no mundo automotivo. O primeiro modelo a entrar em produção foi o Miura P400, lançado ainda naquele mesmo ano de 1966. O motor dele entregava cerca de 350 cavalos, o carro pesava menos de 1.300 kg. E
E assim, a relação peso-potência dele ficou na casa dos 3,6 kg por cavalo. Isso permitia o 0 a 100 em cerca de 6,7 segundos e uma velocidade máxima de 280 km por hora, que naquela época eram valores incríveis para um carro de rua. O Miura era rápido, visceral e agressivo, mas ele ainda manteve alguns problemas. O calor do motor acabava esquentando o interior do veículo. O sistema de lubrificação, que era compartilhado entre o câmbio e o motor, era bem frágil e delicado. E também tinha uma arriscada tendência a levantar a frente do carro quando se atingiam altas velocidades. Mas nenhuma dessas questões tinha importância, porque lá na década de 60, nenhum outro carro oferecia a mesma experiência sensorial que o Miura oferecia. Dirigir o Miura era como pilotar um caça de guerra, porém em uma estrada de montanha. E com isso, a resposta do público foi avassaladora. Celebridades, músicos, empresários e playboys de toda a Europa e Estados Unidos queriam ter um Miura na garagem. Frank Sinatra, Miles Davis, Rod Stewart e até o Shah do Irã, que eu acredito que deve ser o rei do Irã. Bom, ele se chamava Mohamed Pahlavi. Todos esses caras citados tiveram o Toro Brabo da Lamborghini na garagem. O Miura se tornou objeto de desejo imediato, mas também redefiniu o que significava ser um carro esportivo. Antes dele, os carros rápidos vinham com um motor na frente e a aparência de um sedã modificado. Mas depois do Miura, o padrão se tornou bem específico: motor central, design escultural, luxo e velocidade. Isso fez com que Ferrari e Maserati corressem para se adaptar a essa nova tendência. O mundo automotivo havia mudado para sempre e o epicentro da explosão estava lá em Sant'Agata Bolognese. O legado eterno. A família do Lamborghini Miura foi composta de 3 versões principais: o P400 em 1966, com 350 cavalos e 475 unidades produzidas. No ano de 69 foi a vez do P400S, que contava com upgrades no acabamento, janelas elétricas, 370 cavalos e mais refinamento. Esse com apenas 140 unidades produzidas. E por fim, no ano de 1971, tivemos o P400 SV. Este contava com 385 cavalos, diferencial separado, novos carburadores Weber, suspensão redesenhada e visual mais musculoso. O SV teve 150 unidades produzidas. Ao final, o Miura com suas 2 variantes totalizaram 764 unidades. E é um valor baixo, então isso faz que o Miura seja um carro extremamente raro hoje em dia, principalmente entre os colecionadores. Esses quais têm uma preferência no Miura SV, que seria a abreviação para Super Veloce. Esses são os mais valiosos hoje em dia. Mas nós ainda temos 2 variações mais exclusivas do que todas as outras já citadas. Nós temos o Miura J, protótipo experimental criado pelo Bob Wallace para testes de performance extrema. E isso acabou fazendo com que esse protótipo fosse destruído. Então, hoje em dia nós temos apenas réplicas desse carro. E a gente tem também o Miura SVJ, que é uma série especial com upgrades inspirados no Miura J, encomendada somente por clientes VIP da Lamborghini.
Hoje em dia, um Miura Super Veloce bem conservado pode facilmente ultrapassar os 3,5 milhões de dólares nos leilões internacionais. Mas mais do que o preço, o Lamborghini Miura ele representa algo intangível. Ele representa a juventude da Lamborghini, a ousadia dos seus engenheiros e o nascimento de uma nova filosofia de design automotivo. Pois todos os Lamborghinis que vieram depois, sendo Countach, Diablo, Murciélago ou Aventador, têm traços herdados do Lamborghini Miura. Além de tudo, ele foi a peça fundamental para o nascimento dos super esportivos modernos. O Miura nasceu da rebeldia de 3 engenheiros, sobreviveu ao ceticismo do próprio Ferruccio Lamborghini e se transformou em uma lenda atemporal. Mais do que um carro, o Miura com certeza é uma obra de arte sobre rodas. E aí, pessoal, vocês já conheciam o Lamborghini Miura? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já conhecia. Qual que é a versão favorita do Miura de vocês? SVJ, S, a original P400? Deixem nos comentários pra gente saber, tá bom? Conta pra gente também se você já conhecia, como que você conheceu o Lamborghini Miura. No meu caso, eu conheci o Lamborghini Miura depois de fazer uma pesquisa quando eu me apaixonei pelo Huracan lá em 2014 por conta do Forza Horizon 2. Conta pra gente aí que a gente quer saber. A gente quer conhecer vocês melhor também, tá bom? Eu tenho um recadinho final pra dar pra vocês. A gente vai ter o próximo episódio, semana que vem, e a gente vai falar do Lamborghini que trouxe à tona a tal das Lambodors, né? Acho que vocês já ouviram falar, provavelmente, né? É um tal de Lamborghini Countach. Beleza? Eu vejo vocês lá. Grande abraço, excelente semana pra todo mundo. Valeu!